Então a burguesia conseguiu uma desorientação total, né? E nós vimos se formar uma espécie de unidade nacional contra o Bolsonaro. Então a primeira pergunta é, que eu imagino que muita gente faça, porque a desorientação é geral, e muita gente tende a se desorientar. Mas não é correto todo mundo se juntar contra o Bolsonaro? Finalmente ele não é o grande vilão, ele não é mau, ele não falou que para a deputada do PT, Maria do Rosário, que ele não estuprava ela porque ela não merecia, chamou ela de vagabunda em público, né? Essa coisa toda, não seria uma coisa salutar se todo mundo se juntasse e acabasse com o Bolsonaro? Não. Absolutamente não. E por quê? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Porque isso aqui não é uma luta de verdade. Quando você se junta, né, com a Ana Amélia, que todo mundo considerou não faz muito tempo, quando a caravana do Lula foi atacada, como o Bolsonaro de saias, para lutar contra o Bolsonaro, alguma coisa na sua política está fora de lugar. É como se você falasse assim, vou me juntar com o Mussolini para combater o Hitler, ou vice-versa. Alguma coisa na sua política não está certa. Quer dizer, existe mesmo uma luta da Ana Amélia, de todas essas personalidades globais, do Alckmin, das pessoas do PSDB, dos direitistas todos, que são praticamente iguais ao Bolsonaro, alguns são bem piores que o Bolsonaro, contra o Bolsonaro. Né? Quer dizer, aqui nós teríamos que perguntar o seguinte, para entender bem a situação. É o povo e a esquerda que está lutando contra o Bolsonaro e conseguiu arrastar e colocar a reboque dessa luta à direita? Ou é a direita que está lutando contra o Bolsonaro e colocou a reboque dessa luta o povo e a esquerda? Né? Ao responder essa pergunta, a gente já vê o segredo da unidade. Como a gente pode ver, há unidades e unidades. Né? Então vamos esclarecer. O povo não arrasta a direita a reboque. A direita não é que nem o PSTU, o PSOL e o PT. Uns partidos desorientados que vão atrás de qualquer moda. A direita, ela atua sobre a base de interesses políticos muito definidos. Quando atacaram a caravana do Lula, toda a direita de conjunto falou que estava muito bem atacar. Alckmin, o antifascista. O PT colheu o que ele plantou. Não é? Ana Amélia, na minha terra, quando o pessoal vem aí, você tira o relho e desce o relho na pessoa. Não foi isso? Qual que é a diferença dessa gente com o Bolsonaro? Bolsonaro é mais desbocado? O Bolsonaro fala que vai armar a população. O que significa isso? Porque aqui quem mora em São Paulo conhece, nós todos aqui que moramos em São Paulo conhecemos bem a PM do Alckmin. Não precisa armar ninguém mais para atacar o povo. A PM já é suficientemente violenta. Se ficar mais violenta, o estado de São Paulo explode. No sul do país, a PM é boazinha, o que o Alckmin vai fazer? Ele vai substituir a PM pelo quê? Pelo Bolsominion? O que exatamente que está em jogo? A direita não vai a reboque da esquerda. A direita sabe quais são os seus interesses e defende o seu interesse. Por isso, a cada momento, eles falaram aquilo que era necessário. Por que eles falaram que a caravana do Lula merecia ser atacada? Porque o Lula tinha que ser retirado da eleição. É uma política de conjunto, é uma política de classe. Não é que nem o PT que começa falando que sem Lula é fraude, para terminar falando que por terem escolhido o Haddad já ganhou a eleição. Que é um partido totalmente desorientado.
né? Se vocês pegarem agora o que as pessoas que apoiam o Haddad falam, não tem mais golpe. Não tem mais ataque à democracia, não tem nada. Acabou tudo, desapareceu. Onde é que foi parar tudo isso? Em que lugar do mundo esconderam todas essas coisas? Quer dizer, a pessoa não tem um interesse definido. É uma política confusa. A direita não é assim. A direita tem uma política definida. Lenin tem uma frase que é muito importante, que ele diz o seguinte: somente são verdadeiramente fortes aqueles partidos que defendem um interesse de classe bem definido e bem compreendido. Os elementos pequeno-burgueses, eles não são assim, porque eles não defendem nenhum interesse de classe definido. Então, o que Lenin explica? O grande capital, o setor fundamental da burguesia, defende um interesse de classe bem definido. A classe operária, os partidos da classe operária, no caso dele, o Partido Comunista, defende um interesse de classe bem definido. O resto, não. Por isso, os representantes do grande capital, eles não vão atrás do PT. Eles não vão a reboque do PT. Eles só defendem o interesse dos grandes capitalistas. Se o interesse dos grandes capitalistas é falar contra o Bolsonaro, eles falam contra o Bolsonaro. Se o interesse dos grandes capitalistas é falar a favor do Bolsonaro, eles falam a favor do Bolsonaro. Mas eles não ficam por aí falando qualquer coisa a qualquer hora. Eles têm uma política definida. Então nós somos obrigados a concluir, né, que toda essa movimentação anti-Bolsonaro, ela se organiza da seguinte maneira: a direita é o carro-chefe e a esquerda vai a reboque da direita. Quer dizer, a verdadeira luta não é do povo contra o Bolsonaro, não é das mulheres contra o Bolsonaro, não é da esquerda contra o Bolsonaro, mas é uma luta do setor mais importante da direita contra o Bolsonaro. É isso que nós estamos vendo. E esse setor mais importante da direita, que são os representantes dos grandes capitalistas, eles conseguiram arrastar atrás de si toda a esquerda nacional, com exceção do PCO. E, logicamente, de pessoas independentes que não têm partido, mas que também não foram atrás dessa baboseira. Eu fiquei espantado de ver que toda a esquerda foi atrás, toda. Né? De uma manobra tão óbvia e tão evidente como essa.